Posso ir? Isto não vou cortar nada disto, vai tudo. É óbvio que não. Ok, então, hoje vamos falar de igualdade de género e relações. E estamos com a pessoa indicada para falar sobre isso, que é a Clara Ná. Obrigada. Obrigada pelo convite. A primeira coisa que quero falar contigo é, assim, qual é a diferença essencial que tu sentes na maneira como a sociedade lida contigo enquanto mulher, uma artista mulher e uma profissional mulher, e na relação que tu vês a sociedade ter com pessoas que fazem mais ou menos aquilo que tu fazes, que têm mais ou menos o status quo, ou profissão, ou ofício, mas que são homens. Eu sempre sinto que as minhas colegas mulheres que fazem o mesmo do que eu, que têm a mesma profissão do que eu, sempre são tratadas diferente pela sociedade, a perceber? Pelos Sim. empregadores, sempre nos trabalhos. Quando eu faço um trabalho, por exemplo, já fiz trabalhos de vídeo, etc. E sempre a minha colega, sempre alguém lhe vem dizer: olha, mas queres tomar café, não sei o quê. E ninguém me trata assim, sabe? Porque é diferente. Então eu sempre fico curioso de como é que seria se eu fosse mulher, como é que uma mulher reagiria. Então, quando tu vês um homem que faz a mesma coisa do que tu, o que é que tu achas que é a principal diferença? A principal diferença é que primeiro é julgada pela tua aparência e não pelo teu talento. Então tu, antes de seres pertinente ou interessante, és gira e fofinha e lindinha. E os diminutivos são reais. Ah, tão querida, é mesmo querida, é um amor. Mas nós estamos a perguntar sobre o trabalho dela, não se ela é querida, fofinha. Isso é a primeira coisa. Depois também a segunda questão é porem também o teu trabalho em causa. E também pode acontecer estarem-te a contratar só porque é gira e fofinha e lindinha e com segundas intenções. E também, lá está, podem tratar-te sempre com uma inferioridade assim um bocadinho esquisita, que também se vê por aí. Há sempre uma complacência, eu sinto. Sim, já não estou a ajudar esta miúda, precisa mesmo de mim por causa deste trabalho. Sim, nunca há uma seriedade diferente. Sim, mas claro que isto não acontece sempre, mas Sim, é mais provável de acontecer com uma mulher do que com um homem. Pois. Outra coisa que é super importante para mim na questão da igualdade de género é como é que... Ou seja, eu sinto sempre que as mulheres... A sociedade espera que as mulheres sejam sempre mais retraídas ou mais caladas quando toca a falar das coisas abertamente, quer seja sexo ou relações ou esse tipo de coisas que eu posso falar abertamente e ninguém me julga por isso. Não, tu és homem. Pois é isso, mas quando uma mulher fala de sexo abertamente, apesar de não ser tão grave já neste ponto da sociedade, mas ainda é um bocado tabu. Sim, Tu sentes isso porque muitas vezes tu falas sobre esse tipo de tópicos abertamente e obviamente o feedback das pessoas também tem a ver com o facto de nem toda a gente tem a coragem, ou seja, ainda por cima num país que é muito conservador, de fazer isso tão abertamente. Então eu sinto que as mulheres também se identificam e querem e precisam de se ver representadas nesse tipo de discurso, isso é fixe. Obrigada. Mas é mesmo uma questão educacional, porque as mulheres têm de ser recatadas, as meninas são educadas assim, não sentas de pernas abertas, não tomas iniciativa, não podes dormir com o gajo no primeiro date, não és logo uma ardida, e isto depois acontece também em conversas com gajos. Há gajos, nunca mais vou sair com ela porque ela não é para uma relação séria, teve sexo comigo no primeiro date. E eu perguntei, mas que fizeste sexo sozinho? Foi só ela que fez, também foste tu? E é esse double standard que é muito, muito injusto. A partir daí também o que acontece é que depois há problemas de satisfação sexual com as mulheres porque elas também não sabem o que gostam, ou deixam de gostar, não sabem como comunicar, acham que se calhar elas também não têm que usufruir tanto daquilo porque o sexo é uma cena de homens. E mesmo há imensas mulheres que nunca tiveram um orgasmo em condições na vida. Sim. Porque também, primeiro têm vergonha de ir procurar essa informação, depois não falam com as amigas. Acho que ultimamente já se fala mais. E também não querem ser rotuladas de mulheres fáceis, não querem ser rotuladas de mulheres que não são para relações, porque obrigatoriamente quando educas uma mulher de forma conservadora e tradicional estás a prepará-la para o casamento e para cuidar dos filhos, isso é que é importante. E sei lá, em Grijó as pessoas estão mais preocupadas se eu tenho um namorado do que... A minha família à parte, a minha família em condições. Sim. Mas estão mais preocupadas se eu tenho um namorado ou não, ou se eu estou a viver no Porto sozinha ou com alguém, do que se o meu trabalho está a correr bem e o que é que eu faço sequer.
Isso é muito injusto, embora às vezes não seja por mal, porque elas próprias também foram educadas assim. Acho que há muito, se calhar, pelo que eu sinto, estás a ver? Eu fui criado por uma família essencialmente de mulheres, só tenho tipo 4 homens na família. E tenho sempre essa sensação que a mulher está sempre muito colada à maternidade. Sim. Então, quanto mais velhas as mulheres se tornam, mais a pressão aumenta desse sentido e os namorados já casar-se e como é que vais fazer e daqui a 10 anos vais ter que ter filhos e não vais ter filhos, mas queres ter filhos, mas não queres ter filhos. Nós tinha de perguntar isso, não tinha nada a ver com isso. Pois é isso, mas existe uma pressão tão grande desta questão da maternidade que eu acho que ela acaba por extravasar para o casamento e para o noivado e para o namoro e não sei o quê. E mesmo na questão do casamento. A desigualdade de género vê-se aí, porque o padre pergunta na parte do fim, que é bom, não é? Diz que pode beijar a noiva não tem opção. Tipo, o homem é que pode beijá-la. You may kiss your bride. E mesmo ela é levada ao altar com o pai, porque o pai está a passar o testemunho que é a mulher para outro homem. Exatamente. E também, tradicionalmente, o homem vai pedir a mão ao pai. A mulher não vai pedir a mão ela à é mãe. sempre ainda a propriedade, Claro. sabe? E quem é que usa o anel do noivado? Pois. É só a mulher, tradicionalmente, o homem não usa. Pois é, o homem não usa anel no noivado. Na questão das relações interpessoais, e quer seja relações sexuais, quer seja relações de namoros, de noivados, do que quer que seja, eu também sinto que há sempre... As pressões são sempre diferentes para homens e para mulheres. Eu sinto sempre isso. Porque a sociedade ela já está preparada para... A mulher é sempre o fator relação e o homem é sempre o fator arrastado. Ou seja, o homem nunca quer ter uma relação. O homem tem uma relação porque calhou, porque a mulher quis e ele, pronto, como lhe dava jeito até foi. E mesmo aquela coisa da noiva a puxar o noivo no bolo, estás a ver? Essa coisa de, pronto, o homem cede à mulher para ter uma relação. Que é um bocado essa questão de desemocionalizar os homens e super emocionalizar as mulheres. Exato. Como se todas as mulheres fossem ultra emocionais e nenhum homem tivesse uma emoção na vida. Mas lá está, também outra vez a questão da educação. És um homem ou és um rato? Faz-te homem. Mas acho que é mesmo também a questão da masculinidade tóxica. Que o homem, mesmo que seja emocional, é obrigado pela sociedade a não o ser. Eu acho que há muito esta coisa de... Ou seja, as pessoas são vistas pelo seu género. Ou seja, há sempre a questão de... Mesma coisa do pai dar a mão da filha. Sim. Sabes? Tem tudo a ver com o homem e a mulher, o macho e a fêmea. E isso é uma construção tipo, gigantesca de séculos e que vai demorar muito tempo a sucatear e a desmontar. Porque acho sempre que a sociedade olha-te sempre primeiro pelo teu género e depois vem o resto. Sim. Até, por exemplo, isso é um pessoas problema. Não binárias que estão na rua e as pessoas sentem-se imensamente confusas. Tipo, pessoas a dizerem acho muito confuso porque basicamente precisam têm a necessidade de saber se aquela pessoa é homem ou mulher. Para quê? Sim, exato. Não deve mudar nada, tu deves segurar a porta a toda a gente, se alguém precisar puxar a cadeira a toda a gente. Não faz sentido nenhum. Não há aquela cena de coisas de menino, é coisas de menino. Sim, essa questão identitária do género, ela é muito complicada, porque primeiro é uma pressão enorme para as mulheres e para os homens. Porque parece que regras decretadas para cada um e a sociedade achar que esse molde ainda funciona. E quando na verdade ele sempre funcionou muito precariamente. A opressão que era feita às mulheres na geração dos nossos avós, ou mesmo dos nossos pais, era muito grande. Elas viviam assim porque tinham de viver. Women, know your limits. In thought, be plain and simple and let your natural sweetness shine through. E mesmo os homens, ou seja, a pressão do homem ter que ser provedor, ter que ir arranjar dinheiro e sustentar a casa e toda essa conversa, isso torna as coisas muito ditatoriais. Isso é Estado Novo, nós continuamos com restos disso tudo. Completamente. E o Efésios capítulo 5, versículo 22-23 diz que mulheres sujeitai-vos, mulheres sendo submissas aos vossos maridos. In Ephesians chapter 5, that just as Christ is the head of the church, so are husbands the head of the wife. Em sentidos assim latos e práticos, por exemplo, eu sinto que o respeito que uma mulher impõe num meio de homens
é sempre mais diverso. É sempre mais. Apesar de hoje ser mais. Porque temos grandes figuras femininas na política, etc. Mas é sempre esta conversa da dama de ferro. Sim. E essa é uma coisa que eu sempre. É de género. Tu estás a dar valor a uma pessoa, tu estás a dizer que não, esta é uma mulher que é tão forte como um homem. Mas isso é dentro de si próprio, estás a perceber, já é porque é uma dama, ou seja, Feita é homem. senhora, mas é de ferro, tipo a Margaret Thatcher, o homem de saias. Perhaps the Labour Party would give all those things up. Angela Merkel. Mas sabes que isso é uma reação. Quando aconteceu toda esta questão do machismo, teve duas reações totalmente diferentes. Teve os sufrágios, Exato. que é mesmo eu tenho direito a ser mulher, mas com os mesmos direitos que um homem, com as mesmas opções. E teve outra reação, que era as mulheres procurarem trocar, serem homens, ou seja, estar no mesmo lugar que homens e não sendo mulheres e ter o mesmo direito que os homens. E o que acontece foi que quando nesta reação, as mulheres imitam ou tentam aproximar-se da imagem do homem. Lá está, a dama de ferro, que é uma masculinização da mulher. Por isso é que a Angela Merkel e a Hillary Clinton vestem fatos, por isso é que têm estas questões todas, por isso é que a Margaret Thatcher teve aulas de discurso para falar mais grave. Sim. Inclusive dá para encontrar no YouTube a comparação do antes e do depois, que é mesmo abismal. I've been so busy that I haven't had really much time to think about it. After all, I know I'm still only me, and so do my family. Feel very strongly about it. The greatest divisions this nation has ever seen were the conflicts of trade unions towards the end of a Labour government. Mas lá está, isso é uma reação totalmente diferente. Há quem diga que essas são as feministas liberais, que é que acontece? Que em vez de quererem igualdade para as mulheres, querem ser os homens que depois querem trocar. Em vez de ser um homem mandar uma bomba para o Iraque, é uma mulher. É uma mulher, mas isso eu acho que isso é o core da questão. Isso só prova que as diferenças de género elas são virtuais. Porque tu saberes que a Marine Le Pen é uma pessoa tão nefasta como qualquer outra, só mostra que ela é uma pessoa como qualquer outra, independentemente se ela seja mulher ou não. Exato. Então, isso também é uma prova, ou seja, existirem mulheres de extrema-direita, existirem mulheres que são péssimas políticas, péssimas figuras históricas. Isso também é péssimos homens. Exatamente, porque só mostra que aquela pessoa é tão má como um homem ou tão boa como um homem porque não é por ela ser mulher ou por ela ser homem, é por ela ser pessoa X. Exatamente. É automaticamente ligado ao sexo e ao pecado. Pois por é isso é que isso. veste os fatos, por isso é que para ser formal tem de ser tapado, mas depois também há a inversão do papel, que é pronto, vais trabalhar com homens, então desabotou um botão que é para chamar a atenção e ganharmos este projeto. Por isso o sexo está sempre envolvido no trabalho da mulher, na profissão. Quer ela queira, quer não. Uma mulher vai sempre ser julgada primeiro pela aparência. Vemos no filme da Erin Brockovich. Da Erin Brockovich, exatamente. Passou esta semana, não? Foi? Adoro esse filme, Erin Num dos Brockovich. canais. Vai passar agora, vais pôr o trailer, umas cenas da Erin Brockovich. How did you do this? Well, seeing as how I have no brains or legal expertise, and Ed here was losing all faith in the system, am I right? Oh, yeah, completely. No faith, no faith. I just went up there and performed sexual favors. 634 blowjobs in 5 days. I'm really quite tired. Pá, eu acho sempre que a feminilidade ela está ligada com a vulnerabilidade para a sociedade, não acho isso? Acho que a sociedade assume que ser mulher é ser fraca, saber? E ser homem é ser forte. Então, acho que tudo parte desse pressuposto. The effect of education on a man and a woman's mind. Education passes into the mind of a man. See how the information is evenly and tidily stored. Now see the same thing on a woman. At first we see a similar result. But now look, still at a reasonably low level of education, her brain suddenly overloads. She cannot take in complicated information. She becomes frantically and absurdly deranged. Mesmo as questões de identidade de género, elas partem sempre do... Um homem mais feminino é um homem fraco. Exato. E está logo ligado à homossexualidade de alguma forma. Uma mulher mais masculina é uma mulher mais forte. Então, porque ser homem é certo, não há problema nenhum em ser homem, mas ser mulher é estúpido. Até porque na escola primária, quando te chamavam menina, era um insulto. Yeah. Menina é um insulto. Sim. Ou seja, o sexo ele é uma coisa biológica. E este é o problema do discurso da direita e dos conservadores, que é
pôr o sexo e o género na mesma taça. Exatamente. Isso é mentira, percebes? É. Porque eu sou macho e tu és fêmea. E isso é factual, científico, biológico. Yeah. Os meus genitais são os meus e os teus são os teus. E isso é um facto. Obrigada. Mas é uma concepção científica ser macho e ser fêmea, e isso eu percebo. Agora, Ok. mulher e homem é uma construção social, porque mas na natureza tens os machos e as fêmeas. Sim, e tens. E depois, quem caça os antílopes para os leões? São as leoas. Os leões dormem o dia todo. Protegem a matilha, que não fazem ponta de um Deitam-se corno, a na ser verdade. giros. Notoriously lazy, male lions rely on the pride lionesses to navigate and bring home the bacon. Totally lacking survival skills, these two aren't ready to make it out here alone. A verdade é que os leões não fazem. Quem faz é as leoas. Eu não Mas vi uma elas é que leoa de são- saia. Eles é que são os reis da selva. Pois, lá está. Está mal. Porque quem caça, quem sustenta não é uma matilha. Como é que se chama um conjunto de leões? Bando. The cow goes Shazoo! It most certainly does not. Essa questão de mulher e homem, ela é muito o que a igreja achou que devia ser. Porque como a mulher engravida e dá à luz, ela precisa de ser protegida. Percebes? Essa é a concepção conservadora. E eu tenho tido muitas conversas com os conservadores sobre isto. Mas ela é só protegida porque a única forma do homem ter herdeiros é com a mulher. Exatamente. Mas esta questão de a mulher engravida, então ela fragiliza-se. Percebes? Então, ela é mais fragilizada. Esta é a concepção dos conservadores. Sempre que eu falo com algum, é isto que eles me explicam. Um argumento que eles usam bastante. Não existe muito esta coisa da fêmea desprotegida. Porque não só nos leões. Imagina, por exemplo, as sociedades de elefantes, os ecossistemas de elefantes, são sistemas matriarcais. Onde a elefanta mais velha é que domina todo o Acho caso. muito bem. Porque ela é que foi a mãe, ela é que foi a avó, ela é que é a bisavó. Então, ela é que conhece melhor. Ou seja, este argumento do no reino animal é assim é um buraco, porque é mentira. Mas Tu só, não vês só o- na parte que lhes dá jeito, Isso. não é? Se formos a ver, Pois. também os macacos não têm orientação Não, sexual não. definida. Não, nenhum tem. Pois não, mas são mais próximos de nós, sei lá. Sim, Se eu fosse sim, conservador, sim, ia buscar claro. mais próximo de nós, não é? Que são os seniors. Fazendo a ponte para as relações, não tem a ver com relações só de mulheres e homens. Qualquer tipo de relação. E como é que é uma relação nesta fase do século XXI? Porque eu acho que tanta coisa mudou, sabes? Desde os anos 80. As relações eram uma coisa muito datada, muito decretada. As relações que os nossos pais tiveram. Ou seja, nos anos 80 era tu namoravas, E para casar. ias ao cinema dar as mãos e casavas e tinhas um filho. E não havia um universo de questões de sexualidade, porque não se falava de nada. Então, como não se falava de nada, não havia nada. Eu sinto muito isso. Pais, Mas havia a geração dos meus tudo, pais mas não se percebia não se sabia nada, não se sabia como de não se nada. sabia, ninguém falava de sexo, era proibido, era tabu. Sim. E Ninguém mesmo falava. a violação em casamento não era violação, era obrigação. Não. Pois, essa coisa do dever marital, não sei o Yeah, quê. a gaja ficava deitada à espera. Pois, como os Não papéis, aconteça nada, que não vai sentir nada, não é? como os papéis de género eram muito decretados, eu acho que não havia grandes questões, não é? As mulheres faziam Era o que assim, tinham de pronto. fazer e os homens faziam o que deviam Ela não fazer. podia fazer nada, porque era ficar deitadinha à espera. E o que é que achas que, hoje em dia, 30 anos depois dos anos 80, o que é que achas que mudou essencialmente nas relações? Possibilidade de pensar, é a possibilidade de opção, para o bem e para o mal, que também hoje em dia dizem que as redes sociais dificultam manter uma relação longa e estável, porque sem tens muitas opções. Exatamente. Que é um problema. E por outro lado, isso também veio mostrar que não tens só uma pessoa certa e que não é a minha alma gêmea, porque também isso é errado, não quero uma pessoa igual a mim, que interesse é que isso tem. Mesmo. E a questão da cara a metade, a minha cara é sempre inteira. Exato, a metade da laranja pressupõe que tu és metade. De alguma coisa, Exatamente. se não tiveres outra pessoa. Sim. Então, e também acho que hoje em dia é um desafio também desconstruir o preconceito do que é estar num relacionamento. Sim, também sinto que é um. E eu, como feminista, já me vi numa relação mesmo machista, sem dar por ela. Vai desconstruir isto e como é que desconstróis? Às vezes as pessoas também, no meu caso homens, pelo menos até agora,
Não sei, se calhar vou encontrar uma mulher da minha vida. Outra pessoa não binária da minha vida, Claro. tudo bem. Mas a questão é, muitas vezes também a pessoa com quem tu estás não se apercebe que está a fazer este tipo de coisas. Sim. E também tens de perceber até que ponto é que são traumas de passado e não sei o quê. Mas também, quando estás com uma pessoa que está traumatizada e que está mal, muitas vezes continuas a estar com a pessoa, em vez de teres uma pessoa que está mal, vais passar a ter duas. Porque umas pessoas não têm que levar com a bagagem das outras. Claro que, pronto, toda a gente tem bagagem. Acontece. E a bagagem serve para nos protegermos e para percebermos o que é que podemos fazer de forma diferente. Também Conhecimento identificar... empírico. Sim, e identificarmos as red flags logo. Eu agora, amigos, já sei muitas coisas. Também apercebi que não me tornei preconceituosa em termos de relações com as pessoas, mas sim seletiva. Sim. E poupas imenso tempo. Amigos, imenso tempo. E é isso, e é toda uma questão de tentares ganhar consciência do que se passa entre ti e outra pessoa. Pois. Só que o humor é literalmente cego, muitas vezes. É. Então, Eu também acho que nós carregamos muita bagagem, apesar de somos progressistas e vemos o mundo de outra maneira, é um facto. Mas carregamos muita bagagem dos nossos pais. A geração deles, ela é muito decretada porque foi criada pela geração dos nossos avós que viveu num mundo que desapareceu completamente. yeah. Mas lá está, nós queremos fazer com os nossos pais e ver o que funciona para nós e o que não funciona Claro, para exatamente. nós. Mas eu acho que nós mesmo assim trazemos muita bagagem deles. Então, quando nos apanhamos nessa tal questão de acabas por lavar a tua louça na mesma e o homem, por muito progressista que seja, acaba por cair na questão do esquerdo ao macho e acaba por ser um igual aos outros só com conversa. Yeah. Isso acontece bastantes vezes. E acabamos, como diz Elis Regina, apesar de tudo, continuamos como os nossos pais. Tipo, não muda nada, porque as coisas acabam por ser, em teoria, uma coisa, mas na prática continua a ser a mulher a lavar a roupa do homem e o homem sentado no sofá. Yeah, mas a mulher também tem que se impor. Exatamente. Não é assim? Queres partilhar esta vida, vamos partilhar também as tarefas da vida. Mas, por exemplo, há muitas mulheres que gostam muito de cozinhar, mas assim, pronto, eu cozinho e tu aspiras. Sim, sim, nem é uma questão tipo da associação à cozinha, é uma questão de partilhar tarefas, essa coisa de o homem não mexe na casa porque é homem. E também eu acho que, agora voltando um bocado às diferenças de géneros, eu acho que existe muito a infantilização do sexo masculino. Sim. É assim, Muita biologicamente, a infantilização. maturidade psicológica de um homem demora muito mais a atingir que uma mulher. Pois. Mas eu acho que socialmente ainda piora. Sim, socialmente, claro. Coitado, também é homem, não pensam nisso. Boys will be boys. Não é? Pá, eu nunca senti muito isso porque, como eu fui educado numa família mais progressista e tenho 12 primas, então a minha mãe sempre me criou como as irmãs criaram as filhas. Exato. Nunca E fez foste essa criado diferença. com elas. Fui criado com elas. E a minha mãe sempre, ao sábado de manhã, ao sábado à tarde, eu tinha que limpar a casa com ela, limpar o pó, limpar a minha casa de banho. Nunca tive adébias de ser minha homem. casa de banho. Sim. Progressista, mas burguês. À esquerda caviar. Imagina, eu tive uma relação maravilhosa, de 3 anos, monogâmica, tradicional, ortodoxa. Estás-te a rir porque para mim é estranho, ele também está a rir. Polyamory, married and dating. Monogamy destroys families. E nunca senti as barreiras de género, sabes? Eu acho que foi uma coisa muito linda, que na altura tanto eu quanto ela sentimos isso de... Nós éramos muito amigos e tínhamos muita afinidade, e muita afinidade sexual também. Acho que posso... Ela não se vai importar, olha. Não, se ela então, se importar... a relação é bom em tudo. Não, eu estou a falar do passado, estamos todos um beijinho. Estás a falar mal? Para elas. Não, só estou a falar. E nunca tivemos essa questão dela ser mulher e eu ser homem. Porque, e lá está, isso também vem muito do que eu estava a falar da infantilização do homem. Porque como eu tenho uma educação longe dessa infantilização, ou seja, a minha mãe sempre foi aquelas mães super protetoras, mas sempre me disse, não, tu vais tratar das tuas coisas. Exato. Então, muitos homens, eles têm esta coisa do... as minhas coisas são tratadas pela minha mãe e depois a minha mãe passa-me à minha mulher e ela é que trata. A maior parte dos homens que eu conheço nunca lavou uma sanita, sabes? Mas cagam como aos outros. Eu nunca conheci uma mulher que nunca lavou uma sanita. Para mim isso é absurdo, de género. Tu não teres uma educação de trata
trata das tuas coisas. Exato. Sabes? Eu sempre fui educado as minhas coisas são tratadas por mim. Yeah. Então, eu nunca tive esta coisa de pedir à minha namorada para me fazer isto, aquilo. Não, eu trato das minhas coisas, ela trata das dela. Quando estamos em conjunto, tratamos... Claro, até podem vir tarefas, assim, olha, não posso... Sim, sei lá, às tratamos vezes de marcar acordo uma com... consulta para um e outro marcar uma Sim, consulta para exatamente. outro. Mas isso trata-se de acordo com as limitações de cada um. Nos relacionamentos, as diferenças de género, elas, tipo, muitas vezes, mesmo não só nas minhas relações, eu nunca tive isso, mas em muitas ao meu redor eu vejo que as diferenças de género, elas pautam as relações. E para mim isso é o que as mata. Porque, por exemplo, a minha relação que eu tive, ela nunca sofreu disso. Então, isso também lhe deu uma longevidade diferente. Claro. Porque nós tínhamos uma relação de duas pessoas. Para mim, a minha ex-namorada, não vou dizer o nome porque ela pode não querer, ela era exatamente uma pessoa igual a mim. Yeah. Ela não era uma mulher... Não, ela era uma pessoa como eu sou uma pessoa. Yeah, antes da mulher era a pessoa e depois era a Percebes? mulher. Então nós estávamos sempre assim. Da mesma altura que tu? Éramos duas pessoas amigas, companheiras e muito apaixonadas uma pela outra. Yeah. E trazer o género para essa equação não funciona. O único sítio onde o género deve ser trazido para a equação é na cama, porque é o sexo. É o único sítio onde o sexo interessa é quando vais praticar. Yeah. O resto é irrelevante. Eu acho que trazer o sexo para as tarefas, para a vida social, é uma alucinação, man. É uma coisa completamente anacrónica, arcaica, do tempo da Maria Cachucha. Porque tu só me interessa o sexo daquela pessoa se eu estiver lá. Yeah. Estás a perceber? Se eu estiver a ter alguma prática que o envolva. Yeah. Agora, numa conversa que eu tenho com uma pessoa, eu não me interessa os genitais da pessoa. Isso para mim, eu nunca percebi. Olha, desculpa lá, mas vagina ou pênis? É um absurdo, man. Are you feminine? Do you like being masculine? I like being both, actually. I mean, I'm a lot. It's not being masculine. It's an attitude, really. Being masculine, what is that? I mean, can you tell me what is being masculine? Achas que, ou seja, as mudanças do novo milénio, elas mudaram as relações drasticamente. E mesmo tipo, os sentimentos e as emoções. Hoje estar apaixonado por alguém ou desapaixonar-se por alguém é outra dimensão. Primeiro eu acho que a velocidade das coisas é muito maior, tanto uma quanto outra. Porque é muita pressão. Nem sei se pode haver uma questão mais facilitada em termos físicos, porque não é tão criticado, mas em termos emocionais não sei se mudou muito. Se calhar até é melhor para melhor, porque tens um espaço para não te casares logo com a pessoa e percebes que funciona. Enquanto antigamente namoravas com aquela pessoa, casavas e às vezes nem tinhas bem noção se aquilo ia durar ou não, ou que era viver com aquela pessoa. Por exemplo, a Kim Kardashian disse que uma das coisas que não funcionou quando foi o Humphries foi que eles não tinham vivido juntos antes, então ela não tinha noção. Isto à parte do escândalo dela, casou-se por mediatismo ou não. Quando eles começaram a viver juntos, ela não se enquadrava ali. Pois. E não se sentia bem. Por lá está, porque não tinham. Não teve esse tempo. Sim. Chris and I are just like kind of snapping at each other. The wedding is like a few days away. We just have to get through this. Eu acho que há muito também esta tentativa de explicar e enquadrar o amor, ou estar apaixonado, ou desapaixonar-se por alguém numa sequência, estás a ver? Ou seja, tu apaixonas-te e eis o que tens de fazer. Há quase um kit. Um dos maiores amores da minha vida foi platónico. E foi talvez dos maiores amores que eu tive na vida. E tipo, pronto, nunca tivemos um contacto físico profundo, ou seja, nunca chegámos a ver esse facto. Houve uns contactos. Mas foi das pessoas que eu mais amei na minha vida inteira, estás a ver? E tipo... E há sempre essa cena, não, mas não pode ter sido, porque tu não podes amar uma pessoa que não foste para a cama, estás a ver? Isso é impossível. Mas estás a ver, eu também acho que pode, porque eu amei, eu sei como é, estás a ver? Eu não acho que amei mais ou menos, porque acho que cada amor que sentes para uma pessoa é diferente. São construções diferentes. Mas acho que foi com uma intensidade igual, estás a ver? O sexo aí, ele não teve um papel. E as pessoas às vezes tendem a achar que existem fórmulas para o amor, fórmulas para as relações, e não é assim, não há uma fórmula. Se tu amares, agora uma coisa, a verdade é, se não tiveres, quando não gostas bem de uma pessoa, minimamente, e vais para a cama com ela, se o sexo for mau, ficas logo, Sim. Mas gostares da pessoa, minimamente, pensa, pronto, não funcionou desta vez, vamos experimentar de outra vez, e tens uma afinidade com a pessoa que faz com que tu consigas ter à vontade para falar sobre isso. Agora, se não tens afinidade mínima, claro.
Claro que vai ser logo entrar ali a parte sexual, acho que é essa a diferença. Não criticando um lado nem outro, mas é uma questão mesmo de vontade. Eu acho que o problema é sempre a fórmula, estás a ver? Dizerem-te que a fórmula de amar, ou de estar apaixonada é esta. Eu não. Eu já tive um dos maiores amores da minha vida, que foi pela minha ex-namorada, e ele nasceu do sexo. A nossa ligação física ela era tão forte e tão... parece que aquilo era natural. Nós nascemos para estar um com o outro naqueles moldes. Então, aquilo, nós construímos um amor na cama, estás a ver? Então, isso é uma realidade. Mas é exatamente ao contrário da tua outra experiência. Exatamente, a minha outra experiência, que uma pessoa que eu amei de morrer, estás a ver? Um amor de perdição. E eu nunca fui para a cama com ela, nunca tivemos nada. E nem nada, mas foi uma pessoa... Foi também. Sim, exatamente. Vou deixar alguma coisa para a imaginação. As duas maneiras são válidas, estás a ver? Claro, lá está, não há fórmula. Exato, não há fórmula. Mal é, por exemplo, às vezes, acontece mais com mulheres, a envolverem-se numa relação só de sexo, mas à espera que aquilo se torne uma coisa maior, graças aos filmes todos de Hollywood. Assim, há muitos filmes que foram construídos com base na vida, todos são, mas depois também vivemos a vida com base no que acontece nos filmes. É sempre assim um ciclo vicioso. A cultura tem um papel muito grande na maneira que nós vemos as coisas. Como eu acho que é importante as pessoas conhecerem-se a si e aos seus momentos e tentarem ter o menos interferência possível da sociedade. Porque eu sempre fiz isso e às vezes tive desastres, desgostos e como toda a gente tem, mas acabamos todos por ter, não é por tu seguires o que a sociedade te diz que tu vais foder menos ou mais. Porque não consegues controlar a mente das outras pessoas. Não consegues, bem, mais vale seguires o teu percurso. Tu tens muito sempre estas regras de o que é que eu hei de fazer, então tu vais ao que é que os outros estão a fazer e fazes. Mas eu acho que observar o mundo à tua volta é tipo o estado da arte, não é? O que vai acontecer, mas depois também é uma questão de análise. Tu vês o que acontece e pensas, pronto, se calhar isto funciona para mim, se calhar não. Claro. Senão também como é que vais saber? Pois, nunca sabes. Não aprendemos a falar a imitação e depois percebes as palavras que gostas mais, as que gostas menos. Eu acho que muitas vezes o pessoal perde muito tempo a estudar a situação inserida na sociedade e esse tempo é necessário para encontrar uma resposta dentro da própria situação. Eu sempre, nestas relações mais apaixonadas ou whatever, eu sempre as analisei de interno, estás a perceber? Nunca, o que é que os outros acham disto? Isto é ridículo. Pessoas de fora sempre me diziam que eu não posso amar uma pessoa que eu não comi. Isso não existe. Isso é loucura. A palavra comer é tipo consumir a outra pessoa. Exatamente. Ou que tive sexo ou whatever. E também me diziam que eu não posso amar uma pessoa a partir do sexo. Isso não existe. Isso é um... Sexo é uma relação. Isso é tesão. Diziam, isso é tesão. Isso depois passa e acabou. E não é verdade. Pode passar ou pode não passar. Pá, isso já não vou revelar. Intimidade não é sexo. Pode incluir, pode não. Exatamente. Tá? As pessoas acham que intimidade... Eu acho que pode ter muito mais íntimas do que sexo, mas está tudo bem. É muito verdade isso. Eu já tive sexo com pessoas que eu não sei quem são. E digo, é verdade. Não estou para esconder. Também toda a gente sabe. É verdade. Sim, não tem mal nenhum. É verdade. E não tinha intimidade nenhuma com elas. Eu acho que nós devemos ser... Não, isso eu tenho fetiche por safe sex. É o meu fetiche. É safe sex. When it comes to protection, you be the authority. Call 1-888-BE-SAFE-1 or visit think.mtv.com to learn more. Por acaso esta parte da questão de género no sexo e nas relações é interessante porque sempre eu acho que as mulheres têm uma noção muito mais real do que é o sexo do que os homens. Podem engravidar, sabes? E depois quem fica com o bebê? Eu sinto que os homens têm uma visão muito ficcional do sexo, muitas vezes. E não tão real. Da pornografia. Pois, se calhar também tem a ver com até porque a maior parte do que um homem faz na pornografia não é assim tão bom na mulher. É isso, eu sinto isso. Tipo... E tudo o que eu... Ou seja, todo esse meu contacto teve a ver com conversas que eu tive com as minhas amigas, que falam abertamente comigo sobre isso, sempre falaram desde que eu era adolescente. Então, o que eu desenvolvi de conhecimentos para depois aplicar foi de conversas com mulheres. Exato. Não como homem não soube dizer nada. Tipo, primeiro os homens raramente falam sobre sexo. Eu falo com os meus amigos porque somos pessoas super avançadas, apesar de suburbanos. Nós temos uma lembrança uma vez por mês, mas, quer dizer, agora dá para... Há sistemas para passar as menstruações à frente. Para mim não funciona, mas para pessoas funciona. E lembro-te uma vez por mês, desde os 13 anos ou até mais cedo, de que és fértil, podes engravidar e has de ter sexo. Por isso, então isso é tudo muito real para ti. Eu acho que falta-nos educação sexual nas escolas, mas agora real, já começa mas uma real, com uma esclarecimento ao sexo.
Ou seja, nem que seja a psicóloga da escola, para tu teres umas dúvidas. Porque, man, isto não é só... Isto tem a ver, não tem a ver com comunidades. Isto é um mal geral. Porque mesmo os meus amigos que gostam só de homens, ou as minhas amigas gostam só de mulheres, muitas vezes os mais novos, os mais miúdos, eles não têm noção, eles não sabem o que é aquilo. E é por causa disso depois eles não se servem em condições, porque têm vergonha de perguntar, mas vergonha isso de ir à não... farmácia. Exato. Agora, dá para mandar vir, acho que dá para mandar vir pela Glovo ou não dá, preservativo? Sim, dá, façam isso. Não, estão na casa de alguém, não há preservativo, mandem vir pela Glovo. Espero que a Globo patrocine neste programa. Acabamos a falar de sexo, como obviamente faríamos. Ok, voltaremos em breve, ou não. Fica no ar.